Hoje a gente vai falar sobre resistência à insulina, uma condição que acomete até 94% das mulheres com SOP e causa inúmeros sintomas e consequências na saúde da mulher. Então, olha só, vamos entender o que é resistência à insulina e como a gente faz para tratar. Vamos entender primeiro o que acontece na pessoa que não tem resistência à insulina. Aquela pessoa é saudável, não tem SOP, não tem resistência à insulina, não tem nenhum problema de saúde. Pois bem, essa pessoa vai fazer uma refeição e nessa refeição tem um carboidrato, independente de ser um carboidrato saudável ou não saudável, porque as aspas, gente, porque carboidrato é carboidrato. Não importa se a gente tá falando da fruta, se a gente tá falando do brigadeiro, se a gente tá falando da lasanha, no fim das contas é tudo glicose pro nosso corpo, tá? Mas enfim, você tá ingerindo um carboidrato ali. O que vai acontecer? O nosso corpo vai começar a digestão desse carboidrato na nossa boca. Quando você coloca o brigadeiro, quando você coloca a fruta, quando você coloca a massa, as nossas papilas gustativas identificam que há carboidrato ali e enviam uma mensagem pro cérebro falando que cérebro, a fulana, a Ana, tá comendo carboidrato. Manda o pâncreas começar a trabalhar. E aí o cérebro avisa o nosso pâncreas, ô pâncreas, olha só, a Ana tá comendo carboidrato. Bora trabalhar, meu filho, começou o dia. E aí o pâncreas começa então a produzir a insulina. O carboidrato, gente, eu quero que vocês imaginem o carboidrato como uma parede de Lego. Pois bem, essa parede de Lego é muito grande, só que ela é composta de pequenas peças de Lego. O que essas peças são? Glicoses. Então, quando a gente fala em carboidrato, a gente tá falando de uma parede grandona. Só que toda parede grande é formada de tijolinhos pequenos. E esses tijolinhos são as glicoses, tá? Quando a gente ingere um carboidrato, na nossa língua, na nossa boca, são produzidas enzimas que têm como principal função fazer o quê? Quebrar esse carboidrato em moléculas menores. Então, aquela parede gigante de Lego, ela não pode ser absorvida. Só que as moléculas pequenininhas, as pecinhas de Lego, chamadas glicoses, podem. Então, essa quebra começa ainda na nossa boca. Da nossa boca vai para o nosso estômago, onde acontece o quê? Uma lavagem de enzima, né? Muitas enzimas trabalhando ao mesmo tempo. E aquela parede que era grande, de repente, vai ficar só pequenas pecinhas, só pequenas glicoses. E são essas as glicoses que vão chegar lá no nosso intestino e serem absorvidas. Essa glicose chega no nosso sangue. Tenho aqui minhas glicoses, né? Alunas já sabem. Essas glicoses vão ser absorvidas e elas vão chegar lá no sangue. Então, olha só, a gente tem um monte de glicoses sendo absorvidas porque a gente ingeriu uma quantidade razoável de carboidrato. Essas glicoses, elas vão ficar disponíveis lá no nosso sangue. E aí, elas vão passear pela corrente sanguínea. Quando ela chega lá no sangue, o que o nosso corpo pediu pro pâncreas produzir? Vocês lembram? Pâncreas, vamos trabalhar, ó, o dia começou. Bom dia, bora produzir insulina. A insulina, ela é uma molécula transportadora de carboidratos, produzida de forma endógena, ou seja, o nosso corpo produz, não está presente nos alimentos. E essa insulina tem como papel fazer o quê? Transportar a glicose pela nossa corrente sanguínea. Então você ingere moléculas de carboidrato, né? O carboidrato quebrado em pequenas peças de glicose. E essa glicose, quando chega lá no sangue, gente, uma olha para outra, a insulina olha para a glicose olha para a insulina. E aí dá match. Um match perfeito, as duas se encaixaram de forma perfeita. Pois bem, uma vez que a glicose e a insulina se encaixaram, essa insulina, que é a nossa molécula grandona, ela vai fazer o quê? Ela vai transportar o carboidrato para dentro da célula. A nossa célula, gente, é como se fosse a balada top das galáxias. Todo mundo quer entrar lá dentro. Só que nem todo mundo consegue, porque a nossa célula tem uma membrana seletiva. O que é isso? Tem uma porta, a balada tem uma porta, nessa porta tem um segurança e esse segurança é muito chato. E o segurança só deixa entrar na balada casal, solteiro não pode. Tem que estar juntinho, tem que ser um casal em perfeita sintonia. Então, quando essa insulina se liga à glicose e vai lá para a porta da célula, a membrana celular ou segurança da balada fala o quê? Um casal bonito, pode entrar. E aí, entra dentro da célula. O que acontece dentro da célula? Gente, essa insulina é um cachorro safado, sem vergonha, que não vale R$1. A insulina se desprende da glicose, deixa a glicose dentro da célula e sai para fazer o quê? Pegar outra glicose.
Porque a insulina, além de tudo, é pegadora. E o que acontece com essa pobre glicose que achou o par perfeito por muito pouco tempo e foi abandonada dentro da célula? Vai gerar energia. Gente, essa glicose é combustível para as nossas células. Ela funciona como se fosse a gasolina do nosso carro. Ela, uma vez que ela tá lá dentro e foi abandonada, literalmente, pela insulina, ela vai ser transformada em combustível. Ou seja, ela vai ser queimada, exonerada viva para gerar energia. E a pessoa vai ter energia para ir para academia, para trabalhar, para estudar e fazer o que ela quiser fazer. Só que isso é nas pessoas saudáveis, que não tem resistência à insulina, lembra? Pois é. O que acontece comigo e com vocês toda vez que a gente come um carboidrato? Comeu carboidrato, chegou lá dentro da boca, papilas gustativas sinalizam o cérebro avisa pâncreas começa a produzir insulina. Até aí, tudo na mais perfeita ordem, igualzinho qualquer outra pessoa. A mulher com SOP, quando ingere o carboidrato, esse carboidrato vai passar pelo processo de digestão na boca, vai lá pro estômago, vai ser digerido pelo estômago e vai gerar glicoses. As mesmas glicoses da pessoa saudável, certo? Mas a mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela produz uma insulina diferentona. Nossa insulina não é como as outras. A nossa insulina é diferente. E o que acontece quando essa insulina que tá lá no sangue, sedenta por um carboidrato, louca pra conhecer uma glicose, na seca faz muito tempo, se depara, com uma glicose? Porque, gente, glicose é glicose, tá? Pra todo mundo, em qualquer lugar do planeta, de qualquer raça, etnia, cor e religião, a glicose é a mesma. Só que a insulina da mulher com SOP é diferente. E aí, quando chega essa insulina e essa glicose lá no sangue, uma olha pra outra e fala, eu não nasci pra você, meu filho. E por que isso? Porque eles não se encaixam. Não se unem, ó. Elas não se encaixam, tá vendo? A glicose cai. É como se fosse uma chave e uma fechadura que não se complementam, não se encaixam. E uma vez que elas não se juntam, o que vai acontecer? Elas vão chegar lá na porta da balada, dois solteirão, o segurança vai olhar e falar, aqui vocês não vão entrar. Aqui só entra casal. E aí, não vai rolar. A balada dessa noite não vai acontecer, as duas vão ficar lá no sangue dando boi. Aí o que acontece? A glicose, que não está juntinha da insulina, não vai conseguir entrar dentro da célula. Consequentemente, vai acontecer o quê? Essa glicose não vai estar na célula. Como que ela vai gerar energia? Como que ela vai produzir energia? Não vai. Ou seja, a célula vai ficar sem combustível. É o nosso carro quando tá sem gasolina. E aí o carro sem gasolina vai andar? Não vai. Adianta ter um monte de gasolina dentro da bomba de combustível e zero dentro do tanque do carro? Não adianta. É o mesmo que acontece com a gente tem um monte de glicose no nosso sangue, mas não tem dentro da célula, ou seja, não tem energia. Você não consegue fazer as coisas. Promete que vai pra academia, mas não vai. Quer muito acordar cedo, fazer meditação, você quer muito executar um monte de coisas no seu dia, mas acaba o dia, você tá frustrada, porque ela não tem energia dentro da célula. Só que tem um outro porém, gente, essa energia aqui, que tá dando boi lá no nosso sangue, não pode ficar no nosso sangue, porque se a nossa glicemia tá alta, o que acontece? Diabetes. Se a gente tem diabetes, quais são as consequências? Péssimas, né? Pois bem, o nosso corpo ele precisa dar um jeito nisso. Ele tem muita glicose no sangue e essa glicose não pode ficar lá. O que vocês acham que o nosso corpo faz com essa glicose? Essa insulina, essa glicose, gente, ela não pode ficar no sangue em forma de glicose. Então, o nosso corpo vai fazer o quê? Vai pegar todas essas moléculas de glicose que estão lá bagunçadas no nosso sangue e vão fazer o quê? Vão juntar essas glicoses e transformá-las em uma outra molécula chamada de gordura. E para onde vai essa molécula gigante de gordura? Para nossa barriga. Essa molécula gigante de gordura vai lá pro nosso pneuzinho, no nosso abdômen, naquela faixa de gordura que fica entre o umbigo e o começo da vulva e não sai por nada, nem por ninguém. Faça a dieta que for, faça o exercício que for, ela tá lá. Só que não para por aí. A gordura, né, as glicoses viraram esse monstro aqui que foi parar lá na nossa barriga. Mas e as insulinas que tinham sido produzidas? O que acontece com essas insulinas? Elas estão lá no sangue. Essa insulina não tem uma estocagem. Não dá pra gente converter em outra coisa e guardar. Uma vez que ela foi produzida, ela tem que ser usada. O que acontece com essa insulina? Ela não pode ser convertida, ela não pode ser estocada, ela não pode ser eliminada. Então ela sinaliza pro nosso cérebro,
ou seja, ela faz sinapses para o nosso sistema nervoso, dizendo que existe muita insulina no sangue. E a insulina tá lá para quê? Para captar carboidratos, para captar glicoses. E é por isso que a mulher fica como? Com fome. E não é qualquer fome. Não é fome de comer um alface. É fome de comer carboidrato. É quando você quer o chocolate, quando você quer o bolo, quando você quer a massa, quando você quer aquele prato de arroz, de macarrão e, se possível, tudo junto e misturado. Porque você tem insulina pra danar na sua corrente sanguínea que não tá sendo usada. E ela precisa de várias glicoses aqui pra se juntar e eles formarem casais lindos que vão pra balada juntos. Então você fica com fome. Ao mesmo tempo que você sente muito cansaço, muita fadiga e não tem disposição pra nada, você morre de fome. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem aqui tá com a cabecinha explodindo agora? Fala, meu Deus, Carol, por onde eu começo? Socorro, Carol, o que eu faço agora? Não sei o que fazer. Pois é, quem aqui? Presta atenção, hein? Todo mundo tem que responder enquanto eu guardo minhas insulina aqui. Quem aqui quer tratar a SOP de verdade, sem medicamentos, sem hormônios, de forma simples, prática, de forma rápida? Quem aqui quer ter resultado em menos de 30 dias? Quem aqui quer um tratamento para SOP que você vai poder levar para o resto da sua vida, sem estar mascarando os sintomas, mas sim tratando as causas do problema? Coloca eu aqui nos comentários.